irmãos, louvamos a Deus. Mais um trimestre que estaremos estudando a lição da escola dominical. Desta vez estaremos estudando a respeito do apóstolo Paulo. A nossa revista tem por título Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Ela é comentada pelo pastor Elenay Cabral, que é escritor, conferencista, consultor doutrinário e teológico da CJDB e da CPAD, autor de muitas obras da Casa Publicadora. A lição 1 vai falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Então estaremos vendo o contexto histórico, geográfico, cultural, no qual Paulo estava inserido. A gente vai descobrir aqui as dificuldades e também aquilo que o contexto lhe favorecia. Porque Deus, que está no controle de todas as coisas, no controle da história, Ele preparou também o mundo para receber a Cristo e para receber agora a expansão do cristianismo através da pregação do Evangelho. E usou um instrumento valoroso, um vaso escolhido, que foi o apóstolo Paulo. Estaremos estudando todo esse trimestre, então, sobre a vida dele. O texto áureo diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9:15. Verdade prática diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, essa aplicação que poderemos extrair dessa lição é que todas as circunstâncias, todo aquele contexto que Paulo vivia, ele aproveitou, ele usou para poder propagar a palavra de Deus. E nós hoje temos também um cenário diferenciado, circunstância, tecnologia, possibilidade de também expandir a palavra do Senhor, pregação da palavra do Senhor, e nós não podemos perder as oportunidades, devemos usá-las, pois Deus conta conosco, Deus nos dá também recursos para fazer essa obra na atualidade. A leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 26, de 1 a 7. Passamos então a leitura. Depois, Agripa disse a Paulo: Permite-te que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual já sido, desde o princípio em Jerusalém, entre as da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se eu quiser testificar que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos espero chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança. Ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O objetivo geral é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. E os objetivos específicos que estaremos trazendo cada tópico é apresentar o mundo de Paulo, no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo e descrever o mundo religioso de Paulo. Então vamos aprender todo esse contexto nessa aula introdutória. A introdução da lição diz o seguinte: o assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo dessa lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então, estaremos abordando sobre esse contexto histórico e percebemos que Deus, que tem o controle de toda a história, Ele preparou o mundo, preparou todo, através de todos os impérios mundiais. Deus sempre estava ali preparando, organizando tudo para a chegada de Cristo. E agora a gente vai ver que também esse mundo estava também preparado para a expansão do cristianismo, da pregação da palavra de Deus. E nós vamos ver através desse contexto que Paulo atuou. Primeiro ponto, o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Vamos começar falando sobre Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma,
quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então, não existe essas informações precisas, né, no relato bíblico, porém deduz que ele tenha nascido provavelmente no ano 5, né, de Cristo. Né? Então, mais ou menos, ele tinha uma idade próxima da idade de Cristo. E ele é natural de Tarso, que é na Cilícia, ali na Turquia, né, bem próximo à Síria. Algumas outras informações sobre a sua cultura e sobre a sua formação religiosa nós veremos à frente. É possível que Paulo, né, não tenha conhecido Jesus enquanto ele estava no ministério terreno. Paulo conheceu Jesus ressuscitado. Provavelmente ele não estava em Jerusalém naquele período do ministério de Cristo. Porém, depois ele vem para Jerusalém e, no seu zelo, né, ele era um fariseu, estava ligado ali ao Sinédrio e recebeu autorização ali do sacerdote para perseguir, né, aquela suposta nova seita que eram os cristãos. Então veremos que ele, no zelo pela sua religião, ele achava que estaria agradando a Deus, perseguindo, né, os cristãos. E Jesus então vai ter esse encontro com ele em uma dessas suas empreitadas. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelente possibilidade de viagem missionária. Segundo o informe da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então, como falei, Deus ele prepara o mundo, né, para o nascimento de Cristo e para a expansão do Evangelho. De que forma? Quando o mundo ele é dominado então pela Grécia, esse império ele contribui com a cultura, com o chamado helenismo, e também com a língua, né, o grego koiné. Então ele vai fazer com que as nações, né, se comuniquem, que seja uma língua comum, né? Koiné quer dizer língua comum, um grego comum que era falado e era usado comercialmente. Então todos do império sabiam, né, falar em grego, koiné. Porém agora estamos no Império Romano. Porém Roma não substitui o grego pelo latim, né? O grego já estava enraizado, já estava espalhado, então eles não exigem que troque a língua. E o latim ele passa a ser apenas uma língua de documentos, uma língua oficial. Mas a língua do povo, que fazia parte do império, era o grego koiné. Então a Grécia ela contribui com a cultura, com essa língua, que isso tudo ia viabilizar a pregação do Evangelho. Porque uma língua que fosse universal, uma língua como hoje o inglês, né, sabendo se falar inglês hoje, você pode viajar para qualquer país do mundo. Então naquela época seria essa função do grego, o grego koiné. Então a Grécia contribui dessa forma e Roma, uma grande contribuição que ela fez, né, que Deus usou, né, essa nação para que pudesse desenvolver e serviu para a causa do Evangelho, foram as estradas, né? Então havia essas interligações via estrada que os romanos construíram. Aí na imagem a gente vê essa malha viária, né, que havia, então todos os pontos ali do Império Romano estavam interligados por algum tipo de estrada. Como diz aqui a informação na nossa revista, havia 300 mil quilômetros de estrada e 90 mil eram boas estradas, em condições excelentes para viajar. Então, tudo isso serviu também agora para o apóstolo Paulo, né, fazer suas viagens missionárias. Então, quando lemos lá e vemos as rotas que Paulo usou, né, nas suas viagens missionárias, a gente vai ver que coincide com as estradas que já haviam. Então, Deus usou Roma, né, pela história, ou melhor, Deus, que está no controle da história, ele proporcionou que a Grécia contribuísse da forma, né, com a língua e com a cultura,
e Roma contribuísse para que houvesse essas vias. Tudo isso, então, estava preparado para Jesus agora nascer e o Evangelho ser expandido. Então, Deus é maravilhoso e está no controle de tudo. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Sabemos que Paulo, além das viagens terrestres, havia também as viagens marítimas. Ele viajou muito de barco, sofreu muitos perigos no mar, naufrágios, como conhecemos, do relato ali em Atos dos Apóstolos, e ele também citando depois as suas aflições. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navio pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Então, qual o recurso que Deus tem nos dado hoje? Então, devemos refletir, devemos aproveitar as oportunidades. Hoje temos internet, hoje temos redes de televisão, rádios, web rádios. Então, são todos recursos que nós não podemos desprezar e sim potencializar também para a pregação do Evangelho. Terceiro subtópico, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Então sabemos que a igreja nasce no meio ali dos judeus. Jesus havia dito que eles seriam testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins do mundo. Então já havia a prescrição do Senhor Jesus, que era para o Evangelho ser pregado até os confins. Porém, a igreja ela se limitou muito entre os judeus. E Deus agora vai levantar alguém com o perfil de Paulo, com toda a preparação. Deus, também na vida de Paulo, preparou ele, permitiu que ele tivesse todo aqueles conhecimentos, soubesse várias línguas, ter a nacionalidade ou a cidadania romana, a nacionalidade de um judeu. E Deus preparou Paulo em todos os pormenores para que ele fosse agora esse apóstolo diferenciado dos outros, inclusive na sua chamada. Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Inclusive, Paulo também iria pregar aos judeus, porque também os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Em cada cidade dessa, além dos gregos, além dos gentios, dos bárbaros, havia também as comunidades judaicas, e Paulo sempre começava por elas. Então, Paulo tinha toda essa abrangência no seu ministério. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, e já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Posteriormente, os apóstolos também vão chegar em outras nações, mas nesse momento ele já tinha essa convicção que seu ministério não era em Jerusalém, pois Jesus já tinha dito que ele seria para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Então o Senhor chamou, vocacionou ele e enviou para os gentios. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiram-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo nos chamar. Então, quem sabe o Senhor tenha te capacitado, esteja te capacitando em uma área para algum público e que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Toda a educação que nós recebemos durante a nossa vida, todas as capacitações, todas as habilidades que o Senhor nos dá, tem um propósito. Então, estejamos com os ouvidos atentos ao chamado e à voz do Senhor, e quando Ele nos enviar, possamos estar usando todos os dons que o Senhor nos deu
para fazer essa excelente obra. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. A língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. O aramaico era a língua falada, a língua que desde o cativeiro eles falavam. O hebraico estava mais restrito, à religião, às cerimônias, os ritos religiosos, e a língua comum também do povo judeu era o aramaico. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. Então, a língua falada do Império era o grego koiné. Então, eles não impuseram também o latim. Eles permitiram que o grego continuasse e o latim também passou a ser uma língua mais oficial de documentos. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Então, também para que o evangelho pudesse ter sido espalhado, precisava então dessa língua. Se os evangelhos, as cartas fossem escritas em aramaico ou em hebraico, teria um público limitado. Mas o grego não, era a língua difundida, a língua que todos falavam. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso. Posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Então o pai de Paulo era fariseu, deu a instrução básica a ele, mas a instrução avançada ele manda Paulo, ou Saulo, na verdade não houve mudança de nome, ele tem os dois nomes. Saulo é o nome em judaico, que homenageia o rei Saul, e Paulo é o nome dele em romano. O que ele faz então é só passar a usar mais o nome em romano para que pudesse ter mais aceitação em outros públicos. Então ele vai usar mais agora Paulo, para poder ser esse apóstolo dos gentios, conforme a sua vocação. Então, esse Saulo, ou Paulo, ele tem a educação ali secundária, aos pés do rabino Gamaliel. Então ele já é educado a ser fariseu desde casa. E agora em Gamaliel ele tem essa formação mais refinada. E posteriormente ele volta a Tarso. E agora ele vai trabalhar com o pai, aprender o ofício do pai. E provavelmente nesse período que Jesus então vai começar seu ministério em Jerusalém, então Saulo está em Tarso. Depois que ele volta para Jerusalém para servir ali como aquele que estaria perseguindo os cristãos. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra de evangelização. Então hoje, se nós temos esse foco, esse desejo ardente como Paulo, de anunciar a palavra do Senhor em todo o mundo, então também é importante que, tendo a oportunidade, aprendamos essas línguas, as mais faladas no mundo. Inglês, francês, espanhol e mandarim. Mandarim, alguém poderia dizer, mas mandarim só é falado na China, mas o número de falantes, o número daquelas pessoas que falam mandarim superam outras línguas, porque a China tem uma população enorme. Então, traduzir material evangelístico nessa língua é interessante, pois vai abranger um grande número de pessoas. É claro que a China é fechada, eles têm lá todos os controles para não propagar o evangelho, mas a palavra ela não fica presa. Paulo dizia, eu estou preso, mas a palavra não está. Então, sempre vai haver uma estratégia, uma forma do evangelho chegar aos povos. O mundo cultural do apóstolo Paulo, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitasse os deuses do Império. Então havia ali uma liberdade religiosa, ou seja, permitia que os povos cultuassem seus deuses, desde que respeitassem os deuses dele. Então poderia blasfemar,
contra os deuses de Roma, mas havia essa diversidade. Então isso também contribuía para o Evangelho. É o mesmo que hoje nós vivemos no Estado laico, isso também contribui. Alguém poderia falar, não, que deveriam proibir o candomblé, deveriam proibir o espiritismo, mas se proibir uma, vai proibir outras, e vão proibir o cristianismo. Então é bom que haja liberdade religiosa, para que a gente possa ter liberdade de pregar, né, e de anunciar a palavra. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos que ter também a liberdade de pregar a palavra que liberta. Diferentemente de países hoje que não têm essa liberdade, né? Países islâmicos, no qual, né, ainda que dizem que tem algum tipo de abertura, mas é claro que os cristãos sofrem em qualquer mudança de governo, né, como está acontecendo lá no Afeganistão. Os cristãos são alvos de primeira linha, né? Ou seja, o cristianismo realmente ele não é bem-vindo lá. Por isso devemos orar por esses que vivem, né, ali na janela 1040 e todos os outros países que ainda está fechado para o Evangelho. Então havia essa diversidade que permitia então que o Evangelho fosse propagado no Império Romano. Mais à frente, quando os imperadores então vão se intitular como deuses, aí vai complicar as coisas, que eles vão exigir adoração, né? Não vai ser esse momento aqui que Paulo está iniciando, que era permitido adorar outros deuses, desde que se respeitasse os deuses de Roma. Em Roma havia os cultos de entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam como divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras, Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor, sob o domínio do Império, em Éfeso, Colosso e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Quando Paulo, então, ele vai aproveitar a situação ali, que ele está ali em Atenas, e a Bíblia vai dizer lá em Atos 17:16, quando Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia de si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Ele se comove ali, se move, né, por causa daquela situação, a cidade muito idólatra, mas ele aproveita a situação para pregar o Evangelho. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Então Paulo, estrategicamente aproveita a situação, ele ali com o coração em chamas, querendo anunciar Jesus, vendo aquela cidade entregue à idolatria, então ele aproveita a situação e anuncia ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus. Então, nós também devemos aproveitar as situações, e a liberdade religiosa é fundamental, o Estado laico, tudo isso é importante para a pregação do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, continua, permanece condenado. Mas há a possibilidade, então, de anunciar. Então, aproveitemos enquanto possuímos essa liberdade. Esse é sob a influência da filosofia grega. Nesse mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 8:5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então Paulo vai citar essa situação ali do Império Romano, que era, como já citamos, politeísta. A influência filosófica grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos naqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de revoltar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las
com a doutrina pura de Cristo. Então, esses adeptos do gnosticismo queriam, se diziam aceitar o Evangelho, mas faziam toda essa mistura, a poder achar que a matéria é má e não, o espírito é bom. Então, Jesus de maneira nenhuma poderia ter vindo em carne. Então, ele fingia ter dor, fingia morrer. Então, havia muitas heresias, que o gnosticismo trazia, e trazia todo aquele manto de que a salvação era adquirida a partir de um conhecimento superior que alguns poderiam alcançar. Então, completamente na contramão do Evangelho, que era para que todo aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, e não uma classe que chegasse a essa gnose, a esse conhecimento. Então, a gente vê Judas, a gente vê João, vemos Paulo combatendo o gnosticismo, que foi um ferrenho inimigo ali do cristianismo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Paulo então tinha conhecimento dos filósofos, dos poetas da época, e ele aproveitava esse conhecimento para contrapor a verdade do Evangelho em relação àquelas doutrinas dos homens. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégia, a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como uma maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então devemos examinar a Escritura, devemos conhecer a fundo a palavra do Senhor, para que a gente possa responder a razão da nossa fé. Principalmente um jovem, quando vai para a faculdade, ele tem que estar firmado mesmo na rocha, tem que estudar também tudo aquilo que eles vão utilizar, as armas do inimigo, para poder desfazer toda a seta que venha contra a sua fé. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Terceiro tópico, o mundo religioso de Paulo. Então, fazendo esse apanhado, nesse panorama, hoje é uma aula introdutória, e nas próximas lições a gente vai adentrar então no pensamento de Paulo, na doutrina que Paulo vai defender. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opõem à sua mensagem, tratando-o como um traidor da fé judaica. Então dizia, lá vem aquele que está falando mal da lei, e Paulo então está sendo ali preso, está tendo aquela turba, então está sendo preso, os soldados estão levando ele para o cárcere, mas ele pede para um minuto para se defender, e quando ele vai se defender ele fala em aramaico, e os judeus então fazem mais silêncio quando vê que ele fala em aramaico. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus como todos vós hoje sois. Então Paulo vai na sua defesa, demonstra que ele é judeu, fala a língua do aramaico e fala ali da sua instrução que teve, que ele cresceu ali em Jerusalém e foi instruído ali aos pés de Gamaliel. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. Então, talvez imaginasse que ele fosse um gentil, estava distorcendo todo o ensino da lei, estava blasfemando, inclusive acharam que ele tinha introduzido gregos no átrio do templo, sendo que ele tinha entrado, ele havia 4 varões ali que haviam se purificado, feito o voto, então ele vai lá também, raspa a cabeça, entra ali para mostrar que ele estava cumprindo toda a lei ali, mas vem a multidão e começa a incitar contra ele, dizendo que ele era o perturbador, parece Elias, Lá vem o perturbador de Israel. Bem assim, Paulo estava sendo nominado naquele dia. O apóstolo tinha sangue de pai judeu, seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Então, lá em Filipenses 3:5, ele
confirma isso, né? Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, foi fariseu. E provavelmente por isso que ele tinha o nome de Saulo, né? Que o rei Saul também era da tribo de Benjamim. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor rigoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir plenamente a lei de Moisés. Tanto é que ele se torna, esse perseguidor. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiu o santuário e Israel. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. No mundo, o palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características que ele precisava para disseminar o evangelho do mundo gentílico. Então Deus capacitou Paulo durante sua vida. Deus vai dizer que desde o ventre de sua mãe, Deus já, através da sua presciência, já tinha chamado Paulo. É claro que ninguém é chamado do ventre para ser salvo, mas é chamado do ventre para uma obra. Ser salvo depende agora de perseverar até o fim. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o estado social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças, no Areópago e em Atenas. Até esse lugar, o Areópago, era um lugar que só entrava mesmo filósofos, aquelas pessoas que tinham bagagem para argumentar, contra outros filósofos. Então, Paulo tinha essa bagagem cultural. Lembro muito da educação de Paulo, Deus escolheu ele todos esses aspectos da sua cultura, do seu crescimento, da sua religião. E me reporta a imagem de Moisés. Moisés também foi preparado lá no palácio do faraó para ele ser um líder. Talvez alguém imaginava que ele ia ser um faraó, mas não, ele ia ser o libertador de Israel. É claro que Paulo depois ele vai imputar todo o seu conhecimento, toda a sua fama, toda a sua posição a esterco, porque ele reconhece que agora o que ele estava recebendo do Senhor era muito melhor, muito mais proveitoso, muito mais valoroso. Portanto, o mundo do gentio foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas regras por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Então nós nascemos nessa época, glórias a Deus. Nós temos os recursos atuais e Deus conta conosco, porque Deus também tem nos capacitado, nos dando talentos para que nós sirvamos a Ele nesse nosso cenário, nessa nossa conjuntura. Concluindo, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e árduo no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo oposto foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Glórias a Deus. A gente vê que Deus já estava no controle desde o seu nascimento, preparando, dotando ele de alguns talentos, de algo que ia ser necessário para ser usado na obra do Senhor. Glórias a Deus. E ele se entrega de corpo e alma para fazer, para cumprir a ordem do rei. Próxima lição a gente vai falar Saulo de Tarso, o perseguidor. Então vamos estudar nesse momento da vida dele e a transformação ali que Deus vai operar naquele encontro maravilhoso que tem com Saulo. Saulo e Paulo, Ele não mudou de nome. Saulo para os judeus, Paulo para os gentios. Glórias a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Mais uma vez eu sei para os irmãos que temos o material, os slides na descrição do vídeo, que os irmãos possam se utilizar
tanto em PowerPoint como em PDF, e compartilhe o vídeo para que esse material chegue a outros professores. Amém? Maravilhoso eterno Deus, somos gratos para esse trimestre que inicia. Te louvamos por essa lição maravilhosa que o Senhor preparou para nós, para nos dar crescimento, Pai, na graça e no conhecimento, que o Senhor possa continuar abençoando todos os irmãos, Pai, os alunos da escola dominical, professores, pastores, visita cada um e nos dá, Pai, uma semana de paz em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo continue conosco, hoje e sempre. Amém.